Hanano é uma mulher solteira de 32 anos, com um grande par de atributos e curvas perfeitas, assim como um rosto encantador. No momento, ela estava fazendo um lanche da tarde para seu vizinho, chamado Yoshio, o qual a estava ajudando trocando sua lâmpada. Após terminar, ela o agradece e fala que não conseguiria fazer isso mesmo se tentasse, pois não alcançaria o teto, que ela tem sorte de ter um vizinho jovem e confiável. E sem perder tempo, o garoto logo fala que fica feliz em ajudá-la, até porque ele gosta dela. Ouvir isso a deixa sem reação, e então decide fingir que não entendeu, falando somente que também gosta dele. Mas, notando que ela parece não ter entendido, ele se corrige e fala que não apenas gosta dela, e sim que a ama, e que quer casar com ela. Isso a deixa surpresa e envergonhada, mas somente diz que ele não deveria provocar uma senhora como ela. No entanto, ele fala que está sério, e em momento algum vacila na sua expressão de determinação, o que a deixa completamente sem jeito. E então ela começa a questioná-lo, perguntando se isso não seria estranho. Ela já está na casa dos 30 e é muito mais velha. Além disso, já foi casada e tem até uma filha. Dito tudo isso, ela pergunta por que ele gosta dela. O cara só quer ser padrasto, né? Mas como que não quer também? E então ele explica. Isso aconteceu quando sua vida diária como estudante universitário começou. Na primeira vez que a viu, enquanto saía de casa, e ela o desejou bom dia, com um lindo sorriso, já se tornou sua deusa. Quando ela o tirou do lamen instantâneo, lhe trazendo uma deliciosa comida caseira. Ou quando cuidou dele, quando ficou doente, pois, por morar sozinho, não tinha mais ninguém. Ela é sua salvadora, sua protetora. Por isso tudo, ele a ama. E até se emociona e chora um pouco no momento. Essas são todas as razões pelas quais ele gosta dela. Mas, em particular, há um fator decisivo, que foram os seus grandes atributos. E, enquanto Hanano estava surpresa por esse ser o maior motivo, que diga-se de passagem, é de fato um grande motivo, ele olhava fixamente para eles. Notando isso, ela logo avisa que ele não deve esperar por muita coisa, pois, mesmo sendo próximos, ele precisa ter respeito. Ouvindo isso, ele volta à realidade e se toca que, então, o que ela sente por ele não é amor, e sim simplesmente gosta dele e o respeita. Por esse motivo, mesmo não esperando nada desde o começo, ele fala que vai para casa por hoje, depressivo. Porém, ela o impede e fala que não realmente desgosta disso, mas que ela já não é tão jovem e não possui muita autoconfiança, que odiaria decepcionar ele. E percebendo que ele já estava muito triste para ouvir, ela fala que ele poderia tocar com a ponta dos dedos, mas só um pouquinho. Senhores, dessa vez sobrou para o Beta. Ouvir isso o deixou completamente revigorado. E sem perder tempo, ele avança devagar e toca por uns milissegundos. Mas em seguida, ela bate em sua mão, falando que já foi o suficiente. E ele reclama, falando que não foi. Hanano então fala que isso deveria mesmo ser deixado para somente após o casamento. E ele logo pergunta se então ela está pensando em casar com ele. Mas ela fala que ele ainda é um universitário. Talvez, se ele se formar, ela pense um pouco nisso. Porém, ele revela que, na verdade, estava pensando em desistir. Surpresa, ela pergunta se seria para se casar com ela, mas ele fala que não, que a verdade é que ele não conseguiu passar de ano, por isso estava pensando em desistir logo. Ouvindo isso, Hanano fala que, nesse caso, o casamento e outras coisas estarão fora de cogitação. Mas, como que para tranquilizá-la, ele diz que ela não precisa se preocupar, pois seus pais têm muito dinheiro e ele não será um fardo. No fim, ele desistiu da ideia de deixar a universidade. Voltando para a casa de Hanano no outro dia, dessa vez, ele é recebido pela filha dela, chamada Karen, que logo o abraça e o pede para entrar de uma vez. Enquanto caminham até a sala, Karen de repente segura seu braço e fala que tem um novo jogo e pergunta se ele não gostaria de jogar com ela. Essa filha dela tá na maldade. Mas, ouvindo que Karen já queria ir jogar, Hanano fala que ela deveria antes deixar Oshio a ensinar nos estudos, assim como havia prometido. E assim, eles combinam de brincar somente depois de terminar os estudos. Já estudando, Karen de repente pergunta se Yoshio tem alguém de quem ele gosta. E Hanano, que estava indo entregar o chá, congela envergonhada. E então Yoshio fala que sim, ele tem uma pessoa que ilumina seu coração. Curiosa, Karen pergunta como ela é e se é da universidade. Porém, Yoshio deixa claro que está sozinho na universidade e que a pessoa que ele gosta é, na verdade, a mãe dela.
Ouvir isso a deixa em choque e Hanano então entra na conversa falando que não é bem assim. Mas Yoshio não recua e fala que já até a pediu em casamento. Karen fica surpresa por eles já terem chegado tão longe, enquanto Hanano fica completamente envergonhada. Karen então pergunta o que ele gosta nela e ele fala que é da sua comida deliciosa por ela ser uma pessoa muito atenciosa e que sempre que estão juntos ele se sente muito confortável. Ele simplesmente se declara novamente enquanto as duas ficam somente ouvindo. E ele não para por aí, pois também fala que ela é uma mulher madura, mas quando ri, se transforma em uma menina novamente. E isso é adorável. Essa é a parte que realmente faz seu coração bater mais forte. Enquanto Karen ouve ansiosa por mais, Hanano já não sabe mais como reagir de tão envergonhada. E óbvio que não poderia deixar de comentar o fator decisivo, que foram os seus grandes atributos. Com os olhos brilhando, Karen então pergunta se sua mãe pretende se casar com Yoshio. E tentando fugir de uma resposta direta, Hanano pergunta se não seria complicado para Karen ter um novo pai de repente, o que Karen responde que sim. E então Hanano se agarra nisso e fala que esse não é um problema só dela quando se trata de casamento, por isso não pode responder tão facilmente. Mas Karen pergunta então e se ela disser que está bem com isso. Sendo pega de surpresa, Hanano fica sem resposta e levantando-se da mesa, Yoshio vai até Karen e fala que a ama, que ele tem confiança de que poderia amar as duas igualmente. Karen então pergunta para sua mãe se não está sendo cedo demais para ele dizer isso, enquanto Hanano permanece sem responder. E então, após Yoshio chamar por seu nome em busca de uma resposta, Hanano começa a pensar por alguns segundos. Passado um tempo, ela então estava completamente confusa, mas decide responder que isso é impossível por enquanto. Isso deixa Yoshio devastado, e Karen fala que Yoshio parece pouco confiável para se tornar um papai, e Yoshio começa a afundar cada vez mais no chão. Mas então, Karen fala que ele deveria se animar, pois sua mãe disse por enquanto, o que significa que ele pode ter uma chance no futuro ainda. Porém, isso não o anima, e ele fala que simplesmente não é digno da Hanano. E Karen, pensando em uma maneira de o animar, ela se recorda do que ele falou que gostou em sua mãe, e pergunta se ele não vai se animar se ela o deixar tocar os dela. Meu Deus. Isso surpreende Yoshio e Hanano, e ele lembra que ela o havia chamado para jogar um tal jogo antes. De repente, eles se animam novamente, mas Hanano logo pede para eles pararem por aí mesmo. E Yoshio pede para ela não interferir, mas Hanano logo fala para ele não se empolgar e começa a dar uma bronca em ambos. Yoshio então diz que estava somente querendo curar seu coração ferido, e olhando ele cair em prantos, Hanano fala que não o recusou completamente, e ainda acha que ele é um bom garoto, que quando Karen se tornar uma adulta, ele pode conversar sobre isso com ela. Porém, ele não entendeu o que ela quis dizer. Mas quando viu que ele deveria primeiro terminar a universidade antes, ele logo lembra que não quer ir e recusa, voltando a estaca zero. No próximo dia, Hanano estava focada no trabalho, enquanto Yoshio e Karen jogavam videogame na sala. Yoshio se confessa para ela todos os dias e, embora esteja feliz com seus sentimentos, é bem constrangedor. E outra coisa que a deixa ainda com mais vergonha é o seu segredo, pois ela na verdade trabalha como artista de mangás para maiores. Ela acha esse um trabalho constrangedor, mas tenta não pensar muito nisso, já que o faz para criar sua filha, então deveria ter orgulho. No entanto, se seu segredo fosse revelado, ela nem mesmo imagina o quanto ficaria envergonhada. Mas, deixando seus pensamentos de lado, Hanano começa a trabalhar focada, pois precisa entregar este manuscrito e o prazo é até hoje. O tempo passa, e horas depois, ela finalmente termina. Acordando após um tempo, ela logo se assusta, pois nem percebeu que dormiu. De repente, Yoshio estava ao seu lado e com seu manuscrito em mãos, e ao ver isso, ela logo se desespera e pergunta se ele olhou sem permissão, e seus comentários deixam óbvio, pois ele fala que não sabia que ela desenhava esse tipo de coisa. A história de um universitário e sua vizinha mãe solteira, porém, ela não se lembra de ter desenhado isso. Entretanto, de repente Yoshio avança e ela pede para ele esperar, até que ela acorda assustada e extremamente constrangida, e percebe que aquilo foi um sonho. Olhando as horas, ela lembra que já enviou seu manuscrito, que estava tão cansada que adormeceu, e agora precisa fazer o jantar para Karen. De repente, Yoshio aparece e fala que comprou sushi para ela, assim como algumas coisas para Karen, que está no banho. E não só isso, como também comprou alguns remédios para seus ombros rígidos. Ela o agradece e ele fala que deve ser difícil ser mangaka, o que a deixa completamente em choque e pergunta o que ele acabou de dizer. E só assim Yoshio percebe que falou algo que não deveria, o que faz Hanano perguntar de quem ele ouviu isso. Ele então revela que foi Karen quem o disse, algo como: a mamãe desenha mangarete. Isso deixou Hanano em prantos e só podia chorar de vergonha. Mas, puxando Hanano pelo braço,
ele pede para ela se acalmar. E essa cena logo a lembra do que houve no seu sonho. Mas, talvez para sua infelicidade, o que ele faz é somente a confortar, falando que ela não deveria ter vergonha de seu trabalho, pois o está fazendo para criar honestamente Karen. Isso a deixa comovida e envergonhada. E só então o impacto de ter levantado rápido demais, logo após acordar, vem à tona. E ela fica um pouco tonta, se apoiando sem querer em Yoshio. É então que Karen sai do banho sem saber que Yoshio ainda estava ali. E sem se preocupar, pergunta se ele vai dormir ali hoje para eles jogarem. Enquanto isso, Hanano pedia para ela se vestir adequadamente antes. Hanano se desespera e fala que não pode pensar em se tornar uma esposa quando sua filha é tão pouco autoconsciente, enquanto empurra Karen para o quarto de uma vez. Yoshio, que estava calado, a chama. Fala que embora ele não esteja mentindo sobre seus sentimentos e querendo se casar com ela, por ele ter visto Karen, então ele precisa assumir a responsabilidade e se casar com Karen também, o que o leva a estaca zero em mais um dia. Em outro dia, Hanano estava servindo o almoço, o qual Yoshio comia periodicamente em sua casa, seguido de elogios sobre sua deliciosa culinária. Sentados na mesa, Yoshio fala que gostaria de comer todos os dias em todas as refeições e viver juntos. E para deixar claro, ele fala que isso foi um pedido de casamento, o que pega Hanano de surpresa. Yoshio fala que ele já come ali quase todos os dias, e pergunta se seria exagero dizer que já são um casal, que Hanano responde que sim, seria. E então ele percebe que, se eles não parecem um casal, então ele só vem ali para comer. E Hanano concorda com a última parte. Mas então Yoshio pergunta o que Hanano acha essencial para uma vida de casado. E ela fala o básico, como ajudar um ao outro, e Yoshio começa a pensar. Cozinhar ele já pode descartar. E trabalhos manuais ele acha que não é bom, por isso descarta também. E entre todas as opções, ele fala que a única coisa que ele pode fazer é abraçar Hanano. Ela pergunta se isso seria apoiar um ao outro, e Yoshio apenas fala que abraçar pode reduzir o estresse, e pergunta se ela não gostaria de tentar. O cara é esperto, isso é inegável. Mas, para seu azar, ela fala que não quer fazer isso, pois há uma linha que eles não deveriam cruzar, e que, de qualquer forma, ela não é uma mulher fácil que pode ser conquistada com apenas um abraço. E ele pergunta se ela está se divorciando dele, mas ela o lembra que ainda não são casados. Sentados novamente, Yoshio, agora depressivo, fala que ela então não gosta de contato físico, e é algo que ele precisa lembrar para evitar quando casarem. No entanto, Hanano fala que não se importa de ter contato físico. Apenas acontece que ela não acha que essa seja uma boa hora e pergunta se ele não gosta de flertar, mas ele não sabe nem o que é isso. Por isso, ela concorda com o abraço, mas apenas por uns segundos. Ela e esse apenas por uns segundos, né? Em pé, de braços abertos, ela o chama, ainda que morrendo de vergonha, e Yoshio não recua e lentamente a abraça. E mesmo já esperando por isso, algo em Hanano surge. De repente, após o término do abraço, Hanano, que estava carente de um abraço há tanto tempo, pedia por mais, e Yoshio ficou sem entender nada. E só depois de mais alguns segundos que Hanano percebe que acabou se deixando levar e ficou completamente sem jeito. Ela fala que não foi nada e que nada aconteceu, que, além disso, os abraços estão proibidos de agora em diante. Ouvindo isso, sem entender nada, Yoshio fica triste novamente e fala que ele é realmente um inútil em tudo o que faz. Mas Hanano fala que ele é útil sim, até porque ele está sempre fazendo companhia para a Karen e aquela menina está sempre cheia de energia. Por isso, ele é um verdadeiro salva-vidas. É então que ele tem a ideia genial de, a partir de hoje, se dedicar completamente em ser dono de casa, já que não quer fazer parte da sociedade mesmo. E com isso, ele volta a estaca zero novamente. No outro dia, Karen e Yoshio estavam conversando na sala, e Karen perguntou se ele pediu mesmo sua mãe em casamento, e então foi rejeitado. E ele fala que sim, desanimado. Mas então Karen fala que se ele se tornar um homem confiável, ela acha que sua mãe irá gostar disso. E por isso, ela gostaria de fazer Yoshio um homem confiável. A animação dela faz Hanano desfocar do seu trabalho. E agradecendo Karen, Yoshio pergunta se ela vai mesmo apoiar a relação com Hanano. E animada, Karen fala que sim, enquanto Hanano ouve tudo. Mas ainda resta a dúvida em Yoshio. E ele pergunta o que faz um homem confiável. E Karen então responde que
O que faz um homem confiável é, obviamente, os seus músculos, e logo pede para Yoshio mostrar seus músculos, e com isso Hanano desfoca de vez do trabalho para observar. Analisando o shape de Yoshio, Karen acha que ele está na média, mas Yoshio informa que não faz exercícios. Em busca da opinião de sua mãe, Karen pergunta se ela prefere que ele seja musculoso, e ela fala que seria bom, pois tem algo nos músculos de um homem que ela acha irresistível. Tá na hora de malhar, hein, rapaziada? Após isso, Karen então avisa que Yoshio deveria treinar mais seus músculos. No entanto, a interrompendo, ele fala que treinamento de força é sobre levar seu corpo ao limite, que não seria só sobre força física, e sim sobre força mental. E de forma orgulhosa, continua, e fala que ele não tem coragem nenhuma para isso, e que de forma alguma consegue. Karen, que ouviu seu discurso calado, avisa que ele não deveria falar isso com tanta convicção. Vestindo novamente sua blusa, Yoshio pergunta se não há outra coisa mais fácil para fazer. Mas esse já era o mais fácil. O cara quer casar com uma mulher dessas sem fazer sacrifício. Mas, ainda empolgada, Karen fala então que ele deveria carregar uma princesa. Hanano não entendeu inicialmente, mas ela logo explica. Ela fala que o homem deveria ser capaz de levantar uma garota facilmente. E ouvindo tudo isso, Yoshio não deixa de comentar que ela pensa de forma bem masculina. Mas Karen continua e pergunta se ele já viu como eles fazem nos casamentos, e que tem certeza que ele iria amar. E, imaginando a cena, Hanano não deixa de achar maravilhosa. E como uma primeira tentativa, Karen se oferece para ele tentar com ela. E o fazendo, ele consegue segurar por uns instantes, o que a impressiona, mas depois o deixa acabado. Em seguida, ela traz a sua mãe e fala para ele tentar com ela agora. Hanano tenta fugir falando que estava trabalhando, mas ela estava claramente querendo isso. Então concordou. Animado, Yoshio fala para ela deixar com ele, e após se posicionar e tentar levantar, só então ele percebe. Hanano era muito pesada para ele. Depressivo, ele pede desculpas e fala que não consegue levantar Hanano, o que destrói as fantasias dela, chocando a mãe e a filha. Embaraçada, Hanano pede desculpas por ser tão pesada, e sem deixar essa oportunidade passar, Karen enxerga uma brecha e fala que agora é a hora de Yoshio demonstrar ser um homem confiável. Tentando animar Hanano, ele fala que isso deve ser por seu trabalho de mangaka, que usa bastante seu cérebro, fazendo ela desejar por mais doces. E também não tendo tempo nem para se exercitar. Ou talvez sejam seus atributos que são muito pesados. Mas se esse for o caso, ele acha que é uma coisa boa ela ser pesada. E completamente desconcertada e sem jeito, Hanano ficou ainda mais desanimada que antes. A coitada deixou de trabalhar só para ser humilhada. Karen então percebe que foi uma péssima ideia deixar ele falando e o impede de continuar. Agora ela pergunta se ele então pretende pelo menos treinar seu corpo para carregar sua mãe. E aceitando o que deveria fazer, ele fala que mostrará sua garra para Hanano. Ele mostrará seu amor indomável. E após duas flexões, ele já não consegue mais nem se levantar. E no chão, Yoshio fala que fez o seu melhor, mas só conseguiu fazer 2. E ainda tem certeza que ficará dolorido amanhã. E só assim, Karen percebe. Ela não consegue fazer de Yoshio um homem que sua mãe possa confiar. E então voltamos à estaca zero novamente. Dias depois, com a noite chegando, Karen pergunta a Yoshio se ele iria passar a noite ali. E interrompendo a conversa, Hanano diz que não, que pega ambos de surpresa. Karen fala que ela nunca a deixa acordada até tarde e que nunca deixou Yoshio dormir aqui antes. E Hanano fala que há limites e que, além disso, Yoshio é um homem, então isso seria um pouco errado. No entanto, Karen não entende essa última parte e Hanano apenas fala que é errado porque é errado. Ela também fala que sabe que Karen apenas quer ficar jogando até tarde e que ficar até tarde vai ser ruim para seu corpo. Karen não aceita isso e começa a fazer birra, falando que quer porque quer jogar por mais tempo com Yoshio. E ouvindo tudo isso, ele fala que estava tudo bem, pois ele tinha tempo mesmo, e Hanano apenas o manda ficar quieto. E ainda inconformada, Karen fala que isso não seria um problema se ela apenas se casasse logo com ele, e a pressiona perguntando o motivo de não aceitar sua proposta, o que deixa Hanano contra a parede. Yoshio, adorando a situação, fala que estaria tudo bem para ele, mas Hanano fala que ele deveria ficar fora disso. E para a pergunta de Karen, ela fala que se casar não é algo que possa ser decidido tão facilmente, e que não é não. Isso a deixa mais irritada. E como checkmate, Karen pula nos braços de Yoshio e fala que, se sua mãe não quer, então ela ficará com ele.
Meu Deus. Em choque, Hanano nem sabe como reagir, mas Karen continua e fala que quando fizer 16 ou 18, ela então poderá casar com Yoshio. Assim, ele vai poder dormir ali sem problemas. Vale ressaltar que essa idade de consentimento é no Japão, onde de fato você pode se casar, e a idade mínima para os homens é 18, quanto para as mulheres é 16. Mas, com essas idades, ainda é necessário o consentimento dos pais ou responsáveis. Yoshio ouve isso e começa a pensar, ter Karen como sua noiva e Hanano como sua sogra. De alguma forma, isso o deixa animado, e compra a ideia de Karen, aceitando a simples e também imoral maneira de poder passar a noite ali. Entretanto, Hanano, já no seu limite, pergunta do que diabos estão falando, e só assim Yoshio percebe a gravidade da situação e propõe algo realista. Ele fala que ficará somente até as 10, não, até as 9, e então vai para casa. E então pergunta se também estaria bem para Karen, e sem mais escolhas, ela fala que sim. Dessa forma, Hanano deixa ele ficar até as 9 em ponto. Isso coloca novamente um sorriso animado em Karen e Yoshio, e Hanano apenas pede para eles não fazerem muito barulho, pois ela vai estar trabalhando. E após jogarem por algum tempo, antes mesmo das 9 em ponto, Karen já estava morrendo de sono. Então, Yoshio a leva até Hanano, que sem se surpreender, a leva para seu quarto. Karen ainda tenta negociar com sua mãe por mais 20 minutos, mas ela mesma já estava com os olhos grudados. Antes de dormir de vez, Karen pede para que ela jogue com eles da próxima vez. Ela concorda e assim Karen finalmente dorme, enquanto sua mãe apenas a observa. De volta à sala, Hanano agradece Yoshio por fazer companhia para Karen. Mas ele fala que não precisa, pois se divertiu também. Feliz, Hanano fala que poder ficar jogando assim, se divertindo como criança, a deixa com inveja. Mas Yoshio entendeu errado e fala que ela não precisa ter ciúmes, pois ele ama as duas, Karen e Hanano da mesma forma. Mas então, falando de forma séria, ele diz que, se eles se casarem, então ele poderia ficar assim com Karen sempre. E diferente de antes, ela reflete seriamente sobre. Ela avança para cima de Yoshio e o provoca, perguntando se deveria concordar mesmo. Isso pega ele completamente desprevenido. Mas depois, ela logo fala que não, e que ele deveria tentar novamente outra hora. E voltando para seu trabalho, ela se pergunta se talvez tenha exagerado nessa provocação. No outro dia, Hanano encontra Yoshio apavorado e pergunta para Karen o que houve. Ela fala que ele ficou assim depois que assistiram um filme de terror juntos. Ela diz que se for para ele ficar com tanto medo, ele deveria avisar antes de começar, pois não quer o forçar a fazer algo que não queira. Mas, se recuperando, ele fala que não pode fazer isso, pois vai fazer qualquer coisa que Karen pedir, não importa a dor que sinta. Ela até fica feliz com isso, mas logo avisa que, se ele disser algo assim novamente, ela ficará preocupada. Então quer que ele pare. Ele então vê que está ficando tarde e decide ir embora. E elas o desejam boa noite. Já sozinhas, Karen fala que estava um pouco preocupada, mas Hanano não entende. Ela então diz que Yoshio mora sozinho e que se sentiria mal se ele ficasse assustado demais para dormir. Assim, Hanano também se preocupa, mas fala que ele é um garoto, então vai ficar tudo bem. A provocando, Karen pergunta se Hanano não quer ir lá dormir com ele, mas Hanano apenas pede para ela parar com isso e ir logo tomar seu banho. No próximo dia, Yoshio aparece na casa dela com grandes olheiras. Ela pergunta se ele não conseguiu dormir na noite passada e ele confessa que não. Exausto, ele pergunta se pode descansar ali e ela concorda. Observando, Hanano percebe que ele ficou assim porque estava fazendo companhia para Karen, e isso a faz se sentir culpada. E então começa a lembrar que Karen se assustava assim também antes, mas não com fantasma ou coisas do tipo. O que ela tinha medo era de trovões. E o que acalmava a pequena Karen era sentar no colo de sua mãe e afundar seu rosto entre seus atributos, usando-os como uma barreira protetiva. Mas Hanano logo volta à realidade e descarta a opção de fazer a mesma coisa com Yoshio, e então pensa em outra forma. Aproximando-se lentamente dele, ela pega sua cabeça e o deixa descansar em suas pernas, e fala que tudo ficará bem. Olhando para cima, Yoshio tem essa linda paisagem, e não consegue dizer nada. Ele realizou um sonho que nem sabia que tinha. Hanano tenta chamar por ele, mas ele não responde. De repente, ele levanta e agradece Hanano. Agora, ele se sente imbatível e impossível de perder em qualquer coisa, seja para zumbis ou qualquer outra coisa. Ele então lembra que o filme de ontem teve uma continuação e fala que assim que Karen chegar em casa, ele vai a chamar para assistir, pois sente que agora consegue superar seus medos. No entanto, após assistirem, ele voltou ao estado de antes. No outro dia, Yoshio foi até o quarto de Karen
e eu apenas me pergunto como Hanano permitiu isso. Mas, de qualquer forma, ele perguntou se ela estava ciente de que ele se tornará seu pai quando se casar com Hanano, mas admite que, do jeito que as coisas estão, ele jamais vai conseguir ficar bravo com ela quando fizer algo de errado. Porém, ele pede para ela permitir que ele fique bravo com alguma coisa. Ouvindo isso, Karen apenas fala que, na verdade, deveria pensar mais sobre si mesmo do que sua relação com ela. Tamanha empolgação deixa Yoshio sem reação, e ele pergunta se ela não confia em seus familiares, o que faz ela responder que ele não passa confiança alguma. Ele fica para baixo, mas Karen diz que mesmo que ele seja inútil, ela não vai o odiar. Mas, em seguida, ela fala que ele não passa uma vibe de pai, mas que ela não tem certeza disso, já que nunca conheceu seu pai antes, que ele foi embora mesmo antes dela nascer. E então, logo volta ao assunto anterior, e fala que Yoshio está mais para um irmão mais velho, ou talvez um namorado. No entanto, ela diz que essa opção não é válida, pois ela não sente nada por ele, e que ele está mais para um amigo homem conveniente. Ou será somente para um inútil tarado? Yoshio fica em choque ouvindo isso, mas no fim, Karen diz que ele, por enquanto, vai ser apenas seu amigo conveniente. E então fala que não entende o porquê de sua mãe ficar tão vermelha às vezes. Por isso, pede para Yoshio a pedir em casamento, assim, igual faz com sua mãe. Ele não entende muito bem, mas ela diz que apenas está curiosa para saber o sentimento. Yoshio então compra a brincadeira, segura sua mão, e em seguida diz que a ama e que quer casar com ela. Em um segundo, Karen fica envergonhada e tenta fugir do local, mas acaba tropeçando em algo, e Yoshio tenta impedir que ela acabe caindo. Ou pelo menos eu acho que essa era a ideia, pois ambos acabam caindo em uma posição um tanto quanto duvidosa. Eles então se levantam e Karen percebe que ainda se sentia estranha. Esse autor está cozinhando algo aqui na maldade. A noite chega e Yoshio janta na casa de Hanano, e não deixa de elogiar sua culinária, falando que ela com certeza fez isso com muito amor, o que deixa Hanano constrangida. Mas Karen, ainda pensando no que havia acontecido no quarto, se pergunta o porquê se sentiu daquele jeito. E ao lembrar novamente, rapidamente fica sem jeito, o que a faz se perguntar se é assim tão fácil, o que a deixa com raiva de si mesma e sai para correr uma volta ao redor do apartamento. No outro dia, uma nova visitante aparece. Ela é Shirashi Reina e é a irmã mais nova de Hanano. E meus amigos, parece que ser extremamente linda é algo da genética da família. Karen, ouvindo a voz de Reina, vai a receber na porta. Inclusive, Reina é o nome da amiga da garota tomboy. O recap que eu fiz anteriormente a esse. Vou deixar aqui linkado para vocês assistirem. Karen, ouvindo a voz de Reina, vai a receber na porta. E Reina não deixa de comentar que Karen ficou ainda mais lindinha. Karen então nota que Reina tinha algumas bebidas e pergunta se ela iria ficar na casa dela. E ela diz que sim. E chama Karen para jogarem algo. Mas, como que prevendo o que iria acontecer, ela recusa imediatamente. E não deu em outra coisa. Reina estava bêbada e reclamando do trabalho. Ela diz que o seu chefe começou a agir estranho desde que ela passou ao recusar, mas que tudo foi resolvido quando ela o acertou com seu soco de direita. E ouvindo isso, agora Hanano entende o motivo dela ter sido despedida. Mas então ela volta sua atenção para Yoshio, que permanecia sentado despreocupadamente ali, e pergunta quem diabos é ele. E então ele se apresenta e diz que é um estudante universitário que mora na vizinhança. E Reina pergunta se ele é mesmo só um vizinho. Mas, não muito depois, ela esquece isso. Reina não é muito boa quando o assunto é pensar nas coisas. Ela então pergunta o que ele acha sobre ter que trabalhar em um lugar que não gosta, mas logo se corrige, que ele não deve saber como é isso, já que é um universitário. No entanto, Yoshio diz que, na verdade, entende ela, esse ódio do trabalho e medo das relações que surgem disso, o que a deixa surpresa. Reina então tenta o confortar e diz que entende que ele deve sofrer na universidade. Mas ele diz que não sofre, pois nem mesmo vai. Preocupada, ela pergunta se ele não vai por conta de trabalhos de meio período. Mas Yoshio surpreende novamente e diz que nunca trabalhou de meio período e que sempre contou com o dinheiro dos seus pais. E me pergunto de onde ele tira tanta determinação para falar essas coisas. Reina então começa a ficar para baixo e fala que se tivesse talento igual a Hanano, ela poderia conseguir trabalhos mais divertidos. Mas Hanano diz que não é questão de talento, e sim que ela aprendeu essa profissão porque precisava e teve que trabalhar muito. Reina, ouvindo isso, fala que então é por isso que Hanano é boa fazendo mangás, mas que ela não consegue fazer as coisas apesar de tentar o seu melhor. E notando que Reina estava entrando na fase da melancolia da bebida, Hanano diz que ela não deveria fazer isso na frente de Yoshio. Porém, Yoshio diz que entende e que tem 2 irmãos mais velhos que são muito bons em tudo que fazem, e ele sente que nunca vai superá-los. Reina então fica animada novamente e diz que, como 2 humanos inúteis, eles precisam se dar bem. E então ela começa a encarar Yoshio,
e fala que ele até que é um cara um pouco atraente, e pergunta se ele não quer sair com ela. Hanano fica em choque ouvindo isso, e como Yoshio não responde sua pergunta de imediato, Reina pergunta se não é o suficiente. Mas então ela diz que poderia se dar muito bem com ele, e, sem querer se gabar, diz que tem atributos que deixam muita gente sem palavras. Eu estou vendo perfeitamente. Assim ela pega Yoshio pelo seu ponto fraco sem nem saber, e ele diz que essa é uma oferta tentadora. No entanto, Hanano, que estava ouvindo tudo isso, grita falando que isso não pode acontecer, o que deixa os dois assustados e surpreende a si mesmo por agir assim. Yoshio então pede desculpas e fala que mesmo que ficasse feliz com isso, ele já decidiu se casar com Hanano. Reina logo se assusta com isso, enquanto Hanano ainda estava sem jeito. E assim, ela percebe que, no fim, ele não era apenas um vizinho, e ela se emocionou à toa. Porém, Reina não estava contente com a decisão de sua irmã mais velha, mas Hanano diz que é ela quem tem que escolher isso. Ela então fala para Yoshio que se ele ama mesmo a sua irmã, deveria ter recusado sua oferta. Mas Yoshio apenas diz que Reina é uma mulher encantadora, mas que também não consegue resistir aos encantos naturais de Hanano. E assim, ela pede para ele organizar melhor seus pensamentos e começar de novo. Acordando mal no outro dia, Reina se arrepende de exagerar na noite anterior. Ela então procura por Karin, mas Hanano diz que ela foi para a escola e pergunta se Reina estava com fome, pois estava fazendo purê. Depois do almoço, enquanto tomavam chá, Reina então pergunta se Hanano vai mesmo casar com Yoshio, o que pega Hanano totalmente desprevenida. Sua irmã continua e diz que ela mesma falou isso ontem, e Hanano diz que ele a pede em casamento todo dia, mas revela que ela não tem intenção de aceitar por agora. Reina se atenta nesse por agora e pergunta se então Hanano gosta de Yoshio. Ela tenta reclamar que sua irmã está sendo muito direta, mas Reina apenas diz que é porque se preocupa. Hanano então responde sua pergunta e diz que não o odeia, que ele é uma boa pessoa. Mas ouvir aquilo apenas faz Reina pensar que agora Hanano estava muito fofa, tentando se justificar como uma colegial. Mas então, Reina fica séria e diz que Hanano deveria colocar um fim nessa relação com o Yoshio. Ela explica que ele é igual a ela, e que Hanano precisa deixar as coisas de formas concretas e diretas, ou ele não vai fazer nada, e que se estão apenas saindo, tudo bem. Porém, se casarem, Reina diz que apenas não queria fazer Karin chorar. E Hanano, que ouviu tudo isso em silêncio até então, se levanta da cadeira e diz para ela não a rebaixar assim, pois ela conseguiu construir uma vida estável com o que tinha, confiando sempre somente em si. E já com raiva, diz que Karin é a coisa mais importante da sua vida e que Yoshio nunca poderia ficar acima dela. E com Reina já no chão, assustada por ela ter ficado com raiva, Hanano fala que Yoshio não tenta apressar as coisas e que ela se sente em paz com ele por perto. Por isso, ela vai continuar esperando pacientemente. E Reina fala que tudo bem se é o que ela quer, mas que deve tomar cuidado para não fazer nada de errado na frente de Karin. Além disso, Reina fala que acha que sua irmã é bem fácil e que não duvida que ela deixaria Yoshio fazer o que quiser se pedisse com jeito. Isso aí é verdade, hein? Hanano não deixa essa provocação passar e fala que é por ela estar sempre brincando que não tem namorado. Isso deixa a Reina constrangida e ela diz que o assunto ali não era ela. Mas Hanano continua e fala que na noite anterior ela estava dando em cima de Yoshio, desesperada por um namorado. Mas Reina fala que não tem interesse em alguém como Yoshio, o que faz Hanano falar que talvez seja por teimosia que ela está sozinha assim, o que faz Reina lembrar que a divorciada ali é a Hanano. Em uma briga que brilha os olhos de qualquer homem, as duas começam a competir quem é melhor. E Reina diz que não precisaria de muito esforço para conquistar alguém como Yoshio. Basta ter um par de grandes atributos. Yoshio então chega na casa de Hanano com remédios para Reina e as duas logo vão correndo até ele. Hanano pergunta se ele a escolheria mesmo se seus atributos fossem menores e Reina afirmava que não. E como resposta, Yoshio fala que prefere atributos maiores. Por isso, ele prefere Hanano, o que faz ele começar novamente. Alguns dias depois, Reina estava na casa de Hanano novamente, mas agora estava bem emburrada. Notando isso, Yoshio tenta perguntar o que houve, e ela responde que brigou com seus pais. E talvez, por lembrar disso novamente, ela explode e diz que eles não conseguem parar de cobrá-la para ela se casar logo e arrumar um emprego estável. E Hanano, chegando com chá para eles, fala que ela deveria deixar o casamento de lado, mas que sim, deveria focar em arrumar um trabalho estável. Reina logo fala que então ela deveria a contratar como sua assistente, mas Hanano logo diz que isso está fora de questão. Reina então diz que se o problema deles com o casamento é para terem netos, ele já tem a Karin, então estaria tudo bem, mesmo se ela não se casasse. Ouvindo isso,
Hanano pergunta se ela sequer pensa em casamento e após refletir um pouco, ela fala que pensa sim. Algo como conversar sobre o restaurante que visitam e também sobre as coisas que assistem. E depois tirarem uma soneca da tarde juntos enquanto ele escuta as suas fofocas. Reina tem um sonho de viver essa vida com alguém. E enquanto Hanano estava surpresa após ouvir isso, Yoshio estava se segurando para não rir. E Reina pergunta qual o problema. Ele então fala que não é nada e que entende ela completamente, o que a surpreende. Com isso, Reina fala que eles são mesmo iguais, e Yoshio concorda. De repente, ela diz que o problema é que eles não têm ninguém. Dessa forma, Reina começa a encarar Yoshio e o mesmo fica sem jeito. Mas antes dela dizer o que queria, Hanano os interrompe e fala que pode ajudar ela com isso. Que não tem problema ela ficar na casa dela por um tempo, que tem certeza que Karen vai ficar feliz com isso e que vai ouvir ela enquanto quiser conversar. Isso surpreende ambos por um momento. E antes de Reina falar algo, Yoshio diz que adoraria aceitar, mas ela logo fala que aquilo não era com ele. Reina então fala que adora isso na sua irmãzona, mas que as coisas não são bem assim. E esse tipo de coisa tem que ser com alguém que ela vê como seu parceiro. Hanano fala que entende isso, mas logo avisa que casamento é sobre cuidado mútuo, que ela só falou sobre coisas que queria, e que assim não vai arrumar um parceiro. E não sendo bastante, Hanano fala que, além disso, ela falou que também não quer trabalhar, ou seja, ela quer ser uma esposa do troféu. Mas diga-se de passagem, que troféu, meu senhor? Inconformada, Reina fala que, se for cuidado mútuo, ela consegue dar um jeito. E pegando a mão de Yoshio repentinamente, ela mostra como faria a sua parte. Rapaz, eu faria esse acordo. E vocês? Yoshio foi pego completamente desprevenido. E Hanano também ficou em choque. Reina fala que levaria qualquer um para o paraíso com isso. E Yoshio fala que poderia morrer amanhã mesmo, que não teria nenhum arrependimento. Com isso, Reina percebe que realmente poderia fazer sua parte assim. Mas confessa que foi um ataque sujo. Mas quando percebeu, era tarde demais, pois Hanano estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela até tenta falar que aquilo era apenas uma piada e que não fez para valer, mas não funciona. Então pede para Yoshio tentar dizer algo também. E como sempre, ele é sincero demais e fala que ambas possuem atributos de ataque e defesa incrivelmente altos. Vendo que não foi uma boa ideia, Reina o interrompe e diz que Hanano não é mais uma criança e tem certeza que já aconteceu isso antes com eles. Hanano, ouvindo isso tudo, só ficou ainda mais irritada e expulsou ambos para suas casas. Reina, porém, não tinha onde dormir, então Yoshio deixou ela passar a noite na sua casa. Chegando no apartamento de Yoshio, ela até agradece pela sua gentileza, mas se surpreende, pois não tinha praticamente nada no seu quarto. Ele disse que é do tipo que só tem o mínimo necessário, e ela tenta perguntar se ele seria minimalista. Porém, ele estava ficando cada vez mais para baixo, isso devido a ele ter sido, mesmo que em parte, responsável por Hanano chorar. Reina não sabia muito bem o que dizer para o animar, mas fala que eles apenas exageraram um pouco, e Hanano deve voltar ao normal amanhã. E não sendo o bastante, pergunta se ele não queria se divertir para levantar o espírito. Com certeza vai levantar o espírito mesmo. Yoshio, no entanto, estava acabado demais para qualquer coisa. Ele então pega um saco de dormir que tinha guardado e se prepara para dormir. Com cada um em seu lugar, Reina aproveita para perguntar o que Yoshio faz quando está sozinho. E como se já tivesse a resposta para sua pergunta na ponta da língua, rapidamente responde que dorme ou mexe na internet. E quanto às refeições, geralmente come só miojo quando está em casa. Reina, que também vive uma vida desleixada, até se surpreende com tamanha vida miserável, sem cor alguma. E ele pergunta se ela não é como ele. Ela fala que gosta de viver de maneira desleixada, mas isso envolve somente se dedicar à diversão. Ele, no entanto, parece que está fazendo o mínimo para sobreviver. Com isso, Reina percebe que não é Hanano que precisa dele, e sim Yoshio que não consegue viver sem ela. Pelo menos de maneira decente. Porém, com seus 83 de QI, Yoshio fala que achou essa frase bonita e pergunta se não deveria usar quando pedir a mão dela novamente. Ela continua tentando falar que sua irmã já disse sua resposta para seu pedido e que com Karen as coisas não seriam fáceis, mas não muito depois desiste de tentar convencê-la, falando que não gosta de pensar em coisas. E se deita para dormir. Alguns minutos se passam, em completo silêncio. Então Reina, talvez por carência ou ciúmes, pergunta se em algum momento Yoshio precisar de alguém, se não teria problema se fosse ela. Porém, Yoshio já estava dormindo há algum tempo, então não ouviu nada. Na manhã seguinte, Hanano os recebeu em sua casa preocupada. Pergunta por que Reina demorou tanto para voltar. Reina, no entanto, lembra Hanano que foi ela quem os expulsou ontem. Mas Hanano fala que não estava falando sério. Pensou que era óbvio. E talvez, para tranquilizá-la, Reina avisa que ficou na casa de Yoshio, então não teve problemas. E para a provocar, também deixa claro que não tentou roubar ele dela, então não precisa se preocupar. E por ver que Hanano havia voltado ao normal, Reina diz
que estava voltando para casa. Mas antes, chama Yoshio e lhe fala que, se ele for rejeitado de vez por Hanano, ela será sua parceira quando quiser. Yoshio fica sem jeito, e então Rina partiu, o deixando novamente sozinho com Hanano. As coisas pareciam mesmo ter voltado ao normal, e ela até o chamou para tomar café da manhã ali. Por conta disso, ele não conseguiu evitar de suspirar fundo. No entanto, parece que as coisas não são tão fáceis assim, e Hanano estava transmitindo atrás dele uma aura ameaçadora. E não só isso, como também estava pressionando suas duas armas letais contra Yoshio. Naquela situação, ele, que geralmente amaria isso, agora queria fugir. Mas Hanano pergunta se então ele não gosta mais dessas coisas, com sua aura assassina ainda mais poderosa. Ele tenta falar que sentia muito e que iria recomeçar. Porém, Hanano agora estava com um olhar diferente de antes. E fala que estava tudo bem não começar de novo. E pergunta se ele não vai comer sua refeição. Yoshio aceita que não tem mais para onde correr e se junta à mesa do café da manhã. Ele come um pouco e tenta falar que estava delicioso. Mas Hanano pergunta se estava somente delicioso, e se tem alguma coisa errada, pois ele geralmente dá vários elogios. E totalmente yandere da cabeça, pergunta se ele, por acaso, não gostava mais dela. Ele tenta voltar a comer, e então ela pergunta se ele não vai pedir sua mão em casamento como sempre faz. O clima estava completamente sinistro. E Karen, que havia acabado de acordar, não entendeu nada. Momentos mais tarde, agora no quarto de Karen, Karen pergunta se ele irritou a sua mãe e o que ele fez. Ele confessa seus pecados sem rodeios. E ela só pergunta o que diabos ele estava fazendo. Ela rapidamente entendeu a situação e falou que sua mãe estava com ciúmes, mas que ela é fácil, basta dar um abraço nela. E dessa forma, Karen bola uma grande estratégia de reconciliação de Yoshio com Hanano. Tudo isso apenas porque parecia divertido. Ela então fala que Hanano está com ciúmes pelo que aconteceu entre ele e Areina, e diz que Yoshio deveria tentar fazer o mesmo com sua mãe também. E até Yoshio, com todo o seu vasto QI 83, ficou surpreso com essa ideia e pergunta se fazer aquilo não seria ruim, ainda mais tão repentinamente. Mas Karen responde que não, e de forma completamente convencida, fala que, diferente dela, a sua mãe é bem fácil, e que ela é diferente, mas que no fim também enxerga isso como uma loucura a se fazer, porém uma loucura necessária. Yoshio, ouvindo isso, logo percebe que Karen é mais máscula que ele, e decide seguir o seu plano. E após dizer que ele precisa ser mais honesto com seus desejos, completamente empolgada e irresponsável, ela sai do quarto para ir verificar como estava o humor de sua mãe. Hanano estava agora no sofá da sala e respirava fundo, aparentemente preocupada com algo. Karen então aparece e pergunta diretamente se ela por acaso estava com raiva, e Hanano apenas pergunta se foi Yoshio que falou isso. Em seguida, ela diz que não está com raiva. Karen leva um susto pela resposta inesperada, e só assim Hanano percebe que acha que fez algo imaturo para sua idade, e logo lembra dos últimos acontecimentos. Com isso, vem a vergonha de seus atos, assim como o desejo de se enterrar em um buraco. Dessa forma, toda a estratégia bolada por eles parecia agora desnecessária. Karen chama Yoshio até a sala e avisa que Hanano na verdade não estava com raiva. Yoshio respira fundo, aliviado, mas logo em seguida pergunta se então ela não quer fazer? Que você pode me perguntar. Porém, eu também não sei. Hanano, no entanto, parece ter compreendido. Pega completamente de surpresa, ela pergunta se ele quer fazer isso na frente da filha dela. E Yoshio, seguindo os conselhos de Karen, fala que não aguenta mais se conter. E por isso, ele pede por favor para Hanano deixá-lo tocar neles como forma de reconciliação. E logicamente, Hanano fica sem entender nada. Tá aí uma boa desculpa que pode tentar usar com suas amigas próximas. Karen, notando que Yoshio estava ficando fora de si, tenta pará-lo, avisando que esse é um momento ruim para isso. Mas ele não entende nada. E tentando acalmar a confusão de sua mãe, Karen tenta explicar de alguma forma a situação. Mas só o que vem à sua cabeça é dizer que o motivo disso é por Yoshio ser um degenerado. Ela fala também que ele ama tanto a Hanano que se comporta dessa forma, que ele só se sente assim com ela, que não é um pervertido com mais ninguém. E sem jeito, Hanano pede para ela não falar essas coisas. No entanto, Yoshio desmente Karen em uma parte e fala que, na verdade, ele também às vezes se sente da mesma forma por Karen. Sim, parece que não há limites para Yoshio. Karen se surpreende, mas o olhar de Yoshio é de determinação. Dessa forma, Karen, que estava agitada até demais, se acalma. E a máscara de que não era alguém fácil, logo cai. Ela rapidamente percebe isso e fala que isso é diferente e que não é fácil. E pede para ele perceber a situação que se encontra. Só então, Hanano finalmente abre a boca para falar e pergunta se Yoshio estava preocupado com a situação de ontem. Ela se desculpa também por esta manhã, onde agiu feito uma yandere, e fala
fala que foi imatura. Yoshio diz que ela não precisa se desculpar por isso, que também a Reina é uma boa pessoa. Não acredita que agiu de uma maneira apropriada como alguém que já fez uma proposta de casamento a uma mulher. Ouvindo isso, Hanano até se emociona, e então eles oficialmente se reconciliam. Karen então fala que está feliz que a briga deles não tenha se tornado algo maior, e que essa bagunça toda, pelo menos, foi divertida de certa forma. E não tendo falado o suficiente, ela também lembra Yoshio que ele perdeu uma chance de ouro de realizar os seus desejos, e isso faz chorar de arrependimento. Porém, como uma ótima suporte, Karen pega sua mão e tenta levar até Hanano, a qual segura ela e fala que não vai permitir que ele siga em frente. No entanto, já era tarde demais para ela o impedir. Karen puxa o braço de sua mãe, o que deixa o caminho livre. No fim, ambos levaram uma bronca. Já em outro dia, agora estavam Hanano e Yoshio sozinhos na cozinha, desfrutando de um clima bastante relaxante e tranquilo. E Yoshio não poderia deixar de falar, e esse é um casamento perfeito, o que faz Hanano lembrá-lo que eles ainda não estão casados. Em seguida, preocupada com Yoshio, Hanano pergunta se está tudo bem continuar assim quanto à sua faculdade. E em um instante depois, ele logo fala que está tudo bem sim. Ele já não vai mais às aulas e, além do mais, não precisa se apressar, pois já repetiu de ano. E Hanano ficou em choque com tanta despreocupação. E aproveitando a oportunidade, Yoshio também fala que, no momento, ele não estava interessado em nada além de Hanano e Karen, o que deixa Hanano sem jeito. Por conta do que ele falou, ela logo o pede para pensar na diferença de idade entre eles, já que ela se preocupa com isso. Quando Yoshio tiver 30 anos, ela vai estar na casa dos 40, e com isso, quando ele for para a universidade, haverá muitas garotas bonitas da sua idade. No entanto, Yoshio logo avisa a ela que não importa quantas garotas bonitas tenham na universidade, seus sentimentos por ela não irão mudar. Ele pode até ser despreocupado e preguiçoso, mas vamos concordar que ele sabe o que falar. Após dizer isso, de repente ele começa a encará-la e ela logo imagina o que estava por vir. Porém, o que Yoshio queria, na verdade, era avaliar Hanano mais de perto. Dessa forma, ele chega à conclusão de que ela tem uma pele linda e uma aparência jovem, então dificilmente ela irá mudar bastante em 10 anos. Mas como ela estava esperando outra coisa, apenas concordou envergonhada. E não terminando por aí, Yoshio pede Hanano para também ficar em pé por um momento. E após analisar por esse ângulo, fica ainda mais evidente de que Hanano tem um físico excelente e que qualquer um acreditaria se ela dissesse que é uma estudante universitária. Mas diz também que seria um problema se tivesse uma estudante universitária tão atraente assim. E ouvir isso deixa Hanano novamente sem jeito. Por isso, ela logo percebe que ele está mostrando suas intenções muito rápido. Mas, ao invés de negar isso, Yoshio confirma, quase que com raiva. Com isso dito, ele fala novamente que ela é jovem e bastante linda, e isso a deixa feliz. Mas enquanto Hanano olhava nos olhos de Yoshio com felicidade, ele olhava para outro lugar. Ela logo percebe isso e o repreende. Em seguida, avisa que, caso ele esteja tentando enganá-la com segundas intenções, não irá funcionar. No entanto, Yoshio responde como se não soubesse o que ela está falando, e diz também que está levando em conta o limite que ela colocou, então não precisa se preocupar. Dizer isso apenas deixa ela ainda mais sem jeito, que o faz dar uns soquinhos fofos. Dessa forma, Yoshio então pergunta se ele poderia então tocar neles, mas Hanano diz que não, ou seja, ela fica com raiva dele seguir os limites pré-estabelecidos, mas também não deixa removê-los. Ela fala que os homens e as mulheres devem ser moderadas antes do casamento. Ela admite que é difícil, mas isso não vai mudar. Isso logo deixa para baixo, mas ele rapidamente se recompõe e fala que, como o problema de diferença de idade estava preocupando e já foi resolvido, então tudo bem se eles se casarem agora mesmo, né? Obviamente, há muitos outros problemas, e por isso ele tem que começar novamente. No outro dia, logo pela manhã, Hanano se alongava fora do prédio onde mora, preparando-se para se exercitar, quando Yoshio aparece repentinamente e a cumprimenta. Ela se surpreende por ele acordar tão cedo hoje, mas ele diz que a entrada da casa dela abre por volta das 7h30, que é quando o Karen vai para a escola, e por ela abrir mais cedo hoje, ele ficou preocupado e saiu para segui-la. Ela se assusta por ele falar isso de forma tão natural, mas então fala, saiu cedo e vestiu essa roupa porque pretendia sair para ir correr. Ela até chama Yoshio para correr juntos, mas como ele vive tentando fazer o mínimo de esforço possível, ele recusa. Em seguida, pergunta se Hanano por acaso estava fazendo dieta, e fala que talvez o seu grande peso seja por conta de outra coisa, e não necessariamente por ser gorda. Logicamente, ela se recusa a aceitar que é pesada, e que também está gorda, e fala que, devido ao seu trabalho, ela passa muito tempo sentada e não faz exercícios. Com isso, ela percebeu que precisa cuidar melhor da sua saúde por Karen. Após dizer isso, Yoshio pergunta se estaria mesmo tudo bem eles correrem juntos, e Hanano diz que sim. Dessa forma, ambos começam a correr, e agora o objetivo de Yoshio se revela rapidamente. Isso era tudo o que ele queria. Por conta de focar toda a sua energia nos seus olhos, a sua estamina, que já não era uma das melhores, se esgota mais rápido. E diferente de Yoshio, Hanano continua firme, até que percebe que Yoshio ficou completamente para trás. Ela volta para o acompanhar, mas ele fala que ela pode continuar sem ele.
Porém, gentil como é, a mesma diz que um passeio é o suficiente por hoje. E sendo completamente sincero, Yoshio revela para ela o seu objetivo de participar dessa corrida, mas que também percebeu que sua paixão por isso se demonstrou fraca e por isso pede desculpas. Mas logicamente, Hanano não sabia nem o que dizer para alguém que se desculpa por isso. Yoshio então muda o assunto e pergunta o motivo dela se esforçar tanto, se é pela Karen. Ele confessa que não é uma pessoa que se esforça, por isso ele pergunta isso. Pensando melhor sobre, Hanano fala que sim, a Karen tem porcentagem nisso, mas depois de tudo, talvez seja por ela mesma. No fim, ela chega à conclusão de que é porque ela quer fazer Karen sorrir. Yoshio diz que entende, e eles caminham por mais um tempo, quando de repente ele fala que não tem tanto interesse assim em si mesmo. No entanto, quando pensa nela e na Karen, ele sempre sente que pode fazer algo. Ouvir isso deixa Hanano feliz, mas Yoshio logo volta ao padrão de fábrica e diz que quando pensa nos grandes atributos de Hanano e Karen, é por isso que ele se sente determinado. E assim termina o dia da caminhada de 1 minuto. Horas mais tarde, Yoshio estava agora com Karen, a qual pergunta o quão longe ele já foi com Hanano. Ele, porém, nunca havia pensado nisso e nem entende a pergunta. Por isso Karen é mais direta e fala que como eles estão sempre sozinhos enquanto ela está na escola, é bastante suspeito. Por isso, ela quer saber se eles ao menos já se beijaram. E Yoshio, sincero como sempre, rapidamente fala que não. Ela se irrita e chama Yoshio de lerdo, mas ele apenas fala que a Hanano tem ética e ela pergunta se seria isso mesmo. Com isso, Karen então pergunta a Yoshio se ele por acaso não quer tentar com ela. Ele leva alguns bons segundos para processar essa sugestão e então pergunta se ela estava falando sério, mas, sem se repetir, ela apenas disse que será encarregada de diminuir a sua frustração acumulada. Porém, Yoshio estava extremamente consciente e pergunta se isso não seria perigoso, mas, não dando tempo para Yoshio se questionar sobre, ela o apressa e fecha os olhos. No entanto, para surpresa de todo mundo, Yoshio recusa. Ele pede para ela esperar um minuto e deixá-lo esclarecer uma coisa. Esse será um beijo na bochecha, e então pergunta se ela concorda, mas ela claramente não gostou da ideia e fala que isso não seria nada interessante. Fazer isso dessa maneira seria a mesma coisa se fizesse com Hanano e Arena, e ela quer algo mais emocionante. E de forma completamente irresponsável e empolgada, ela chama Yoshio de inútil, por isso será ruim se ele nem ao menos tiver uma história interessante, e ele simplesmente achar isso tudo uma loucura. Com isso, agora ele estava encurralado e precisava fazer alguma coisa. E antes de qualquer coisa acontecer, Yoshio fala que não deveriam fazer isso. Karen fica chateada, mas Yoshio diz que não pode mesmo fazer isso, pois é seu dever protegê-la. Ela se surpreende com a resposta e então aceita isso. Agora, com os olhos cheios de lágrimas, Yoshio tenta se conter e Karen pergunta o que houve. Ele então fala que, apesar do que falou, ele realmente quase fez algo ruim. E desabafando, ele fala que nunca teve a oportunidade de beijar uma garota bonita na sua vida e se pergunta o motivo. Mas se será que ele conseguirá fazer isso no futuro? Não vou revelar tanto pra vocês, mas sim, Yoshi, você conseguirá. Força, guerreiro. E Karen, ouvindo todo esse chororô dele, apenas pergunta se esse deveria mesmo ser o momento para ele desabafar assim. Dias depois, Hanano agora estava dando comida para alguém, e esse alguém é nada menos que Yoshio, o qual havia ficado doente repentinamente. Ele pede desculpas por estar incomodando ela na sua casa, mas Hanano fala que estava tudo bem, já que dessa forma é até mais fácil de cuidar dele. Chega então Karen, com a empolgação de sempre, e fala que ele trouxe um pudim para ele ficar melhor. E não perdendo a chance de provocar sua mãe, ela logo pergunta se não estava animada por estar sozinha com Yoshio no mesmo quarto. Hanano apenas fala que ela não deveria dizer essas besteiras, pois ele está doente. Enquanto as duas conversam, Yoshio vai perdendo a consciência aos poucos, até que apaga. Algum tempo depois, ele acorda sendo chamado por Hanano, a qual agora estava fantasiada de enfermeira. Ela disse que vai cuidar bem dele, mas ele não estava entendendo nada. Hanano então pergunta se não era ele que sempre dizia gostar disso, e então lhe dá uma injeção de ânimo. Neste instante, ele só consegue se perguntar se por acaso estava no céu. De repente, Hanano enfermeira desaparece, e duas figuras com chifres surgem logo atrás dele com uma aura assustadora. Essas duas eram Karen e Hanano fala que esse não é o caminho correto, que ela nunca iria permitir tal ato com uma pessoa que nem foi para a universidade e não trabalha, enquanto o cara gargalha e zombaria. E não sendo o suficiente, essa versão demoníaca de Hanano agora estava prestes a corrigir Yoshio, que se desesperava. Com isso, ele finalmente acorda de verdade, assustado. E Hanano fala que precisa secar seu suor agora, mas sem dar ouvidos a ela, ele se levanta e tenta ir embora. Porém, Hanano não permite, e ele volta para ela secar seu suor. E Yoshio então lhe conta que no sonho que teve, ela e a Karen lhe renegaram por ser o inútil. E também que, se pensar bem, ele não pode deixar que uma linda mulher cuide dele, mesmo sendo um inútil. Mas já acostumada com seus dramas, Hanano apenas diz que ele está fraco agora. E esse sonho estranho foi por causa do resfriado. E além disso, ele é um cara legal, e não poderia lhe odiar tanto somente por ser um pouco inútil. Saber disso deixa feliz, e ele aproveita para pedi-la em casamento novamente. Mas Hanano fala que o matrimônio é outra história. Yoshio então fala que percebeu algo hoje. Ele ficou surpreso de ver Hanano com tanta raiva no seu sonho, mas estava um pouco animado. Ser repreendido por ela
não foi algo tão ruim assim. E Hanano logo pergunta se isso não vai o incentivar a ser ainda mais inútil. Após isso, ele se recuperou rapidamente e logo teve que começar de novo. No próximo dia, Reina aparece na casa de Hanano e toda empolgada fala que hoje é o dia de cuidar de Karen. Por outro lado, Karen não parecia tão empolgada assim e logo pergunta o que aconteceu de ruim para ela vir à sua casa. Mas Reina, que foi lida como um livro, não sabia nem o que dizer, mas tenta falar que veio ali apenas porque estava preocupada com seus estudos. Porém, notando que Karen não cairia nisto, ela logo abre o jogo. Fala que foi porque brigou com seus pais por não ter um emprego no momento. E mudando de assunto repentinamente, Karen pergunta se por acaso Reina tem um namorado ou algo assim. Ela não esperava por isso, mas fala que bem que queria ter um namorado agora, mas não tem ninguém especial no momento. No entanto, ela acha que seria legal se tivesse Yoshio como opção. E como se tivesse sido invocado, ele surge no momento em que seu nome é dito. Reina leva um susto e pergunta se ele estava ali esse tempo todo. E ele fala que acabou de chegar, que a porta estava aberta, então ele acabou entrando. E Reina, ainda assustada, pede para ele tocar ao menos a campainha. E antes de Yoshio perguntar sobre Hanano, Reina logo avisa que ela está bem ocupada hoje, então não deveriam incomodá-la. Com isso, Karen volta ao assunto de Reina ter um namorado. Yoshio apenas encara ambas por um momento, e então Reina, totalmente convencida, fala que está preocupada porque Yoshio parece apaixonado por ela. Ele nega isso, mas confessa que quanto mais a vê, mais linda fica. Dessa forma, Reina fala que, se ele jurar que irá renunciar a Hanano e escolher a ela promete que irá fazer no seu namorado imediatamente. Perante tamanha oportunidade, Yoshio chega a passar mal, mas pergunta se ele, por acaso, pode pensar com calma. E Reina, obviamente, fala que não, percebendo assim que ele continua sendo sincero até demais. E fala que, se ele gosta da Hanano, ele tem que escolher sempre ela sem hesitar. Mas Yoshio apenas responde que a verdade é que Reina é atraente, e ele não pode negar isso. E apenas assistindo os dois estava Karen, a qual, dessa conversa toda, chega à conclusão se Reina não poderia ser então a amante. Reina fica em choque com essa opção, mas mais ainda porque era a Karen falando isso. Ela explica que, como Hanano é a favorita do Yoshio, a Reina poderia ser a amante. Dessa forma, ele também ficará perto dela, e a família dela será invadida pelo Yoshio. E já completamente empolgada com esse cenário de filme, fala que no final, Yoshio vai ser desvivido, e assim, após ver o possível final que lhe aguarda, ele promete que agora será um cara eticamente correto. E após analisar melhor a situação, Reina chega à conclusão de que uma relação assim parece ser mais interessante. E fala que não é tão rígida e nem rigorosa como Hanano, encurralando completamente Yoshio. Karen, que só quer ver o circo pegar fogo, assistia empolgada, mas Reina volta a si antes de fazer algo. Com isso, Karen percebe que Reina então também é rigorosa por algumas coisas estranhas, mas ela responde que isso é por ela ser uma adulta, e adultos têm que ser sensatos. E após perceber que falou algo bonito, ela volta a pensar que precisa mesmo de um namorado. A tristeza então ataca, e depois disso, ela bebeu a noite toda. No outro dia, Yoshio vai até a casa de Hanano, como de costume, mas, curiosamente, a encontra hoje dormindo no sofá. Ele se aproxima para olhar para ela mais de perto, e então fala que mesmo dormindo, ele ainda a enxerga como uma deusa. E Hanano, que ainda estava sonolenta, pensou que quem estava ao seu lado era Karen, e ainda de olhos fechados, fala que estava trabalhando bastante, então agora quer uma recompensa. Mas ao chegar perto o suficiente, ela percebe que era um cheiro diferente do de Karen, e assim que abre os olhos, nota que na verdade era Yoshio, e fica envergonhada. Ela tenta se recompor e agir como se não tivesse feito nada, mas não consegue e tenta se explicar, dizendo que não é como se pedisse para cheirar Karen todos os dias. Em seguida, ela se levanta e fala que vai preparar um chá, mas Yoshio fala que ela não precisa se preocupar com isso, e por agora ela deve estar bem cansada, então é só falar para ele que vai fazer o que ela quiser, mas ressalta que fará qualquer coisa, menos trabalhar. Hanano pensa um pouco sobre e então diz que quer descansar em sua cama e pede para ele levá-la até seu quarto. No entanto, Yoshio fala na cara dura que ela é pesada demais e que seria difícil levantar, mas ele empresta o seu ombro. Hanano ficou desconcertada por um momento, mas se recupera rapidamente e fala que, antes de dormir, ela precisa tomar um banho, mas seria difícil mover o seu corpo. E como um teste, diz que seria bom se tivesse alguém para lavar suas costas. Yoshio cai direitinho e diz que fará o seu melhor para ajudá-la. E então, ela diz que estava mentindo e o chama de pervertido. Como forma de vingança por chamá-la de gorda, ela o chama de pervertido repetidas vezes. Dessa forma, Yoshio logo percebe que Hanano estava agindo diferente do comum. E ela responde que percebeu isso, e que talvez seja por estar muito cansada. Em seguida, ela boceja e diz que, aparentemente, não conseguirá mover o seu corpo. Então vai tirar uma soneca no sofá mesmo. Ouvindo isso, Yoshio diz que vai buscar um cobertor para ela, quando de repente Hanano encosta sua cabeça no seu ombro e fala que fica feliz de ter um homem que possa se apoiar assim. E Yoshio, que sempre parecia extremamente confiante no que quer, estava completamente perdido. Mas Hanano apenas queria puramente descansar, então se deita ali mesmo e cochila. Yoshio estava preso e não conseguia sair, mas naquele momento ele era a pessoa mais feliz do mundo. Momentos depois,
Reina, que ainda estava na casa de Hanano, acorda e diz que acabou dormindo até meio-dia e procurava por Hanano. E quando olha para o sofá da sala, lá estava ela dormindo como uma princesa. E Yoshio não sabia nem o que dizer. Demorou um tempo para esclarecer o mal-entendido.